Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 22 ao versículo 25. Assim diz o Senhor: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito, e lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amados, tenho por título desse sermão os nexos de causalidade da justificação pela fé. Nesta noite, amados irmãos, meditaremos sobre os nexos de causalidade da justificação pela fé. Devemos lembrar da justificação pela fé, referida pelo apóstolo Paulo na carta de Romanos, em Romanos capítulo 1, versículo 17, e diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No capítulo 4, o apóstolo nos traz o seguinte panorama. Nos versos 1 ao verso 2, ao verso 12, nós vemos que Abraão é justificado pela fé, não por obras e nem por um sinal externo. Vemos no versículo 13 ao versículo 15 que a lei não tem poder para justificar o pecador, mas somente a fé em Cristo. No verso 16 ao verso 18, nós vemos que essa fé vai contra a razão e a lógica dos homens. E no verso 19 ao verso 21, então, ele apresenta os aspectos naturais dessa fé salvadora. E, por último, nós vemos, por fim, ele apresenta os nexos de causalidade da justificação pela fé, compreendido do versículo 22 ao versículo 25. Antes, devemos entender o termo jurídico nexo de causalidade, ou também chamado nexo causal, que é o vínculo dos atos que liga o efeito à causa. Ou seja, os nexos causais são as ações que sem as quais o resultado não teria ocorrido. Podemos entender da seguinte maneira: você tem as ações que ocorreram e você tem o resultado dessa ação. Você tem a justificação pela fé e as causas que chegaram à justificação pela fé. Sem essas causas, não haveria justificação pela fé. Então, o apóstolo Paulo irá trazer esses nexos de causalidade da justificação pela fé. A palavra de Deus mostra que há nexo de causalidade para a justificação pela fé, os quais podemos observar a imputação da justiça de Cristo ao pecador, a eleição de pecadores desde os tempos eternos e a obra redentora de Cristo, que sem essas causas não haveria justificação dos pecadores. E vejamos o ensino apostólico, que mostra os três nexos de causalidade da justificação pela fé. Primeiro, a imputação de Cristo, a imputação da justiça de Cristo. Segundo, a eleição de pecadores para a salvação. E terceiro, a obra redentora de Cristo. São essas três coisas, são causas para a justificação pela fé. O primeiro nexo causal é a imputação da justiça de Cristo. E em nossa confissão, ele fala sobre a justificação pela fé. Ele diz o seguinte: aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica. Não por meio da infusão de justiça deles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar
as suas pessoas como justos, não por qualquer coisa deles operadas ou por eles feitas, mas por causa de Cristo somente. Não por lhes imputar com sua justiça a sua própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei e da obediência passiva em sua morte, por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmo, pois ela é um dom de Deus. Olhamos para o versículo 22. Então, nós observamos a imputação da justiça, que diz: pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. Note a expressão do apóstolo Paulo. Isso lhe foi também imputado para a justiça. Ou seja, a imputação da justiça, mediante pela fé. A imputação, essa palavra imputação, também vem do termo jurídico romano, tanto o nexo causal, o termo nexo causal, que é uma causa que, de uma ação, de um resultado, de um efeito. E a imputação, ele é um nexo causal da justificação pela fé. A imputação vem, a palavra imputação, termo jurídico romano, e diz ato de imputar, conceder atribuição de uma ação. Assim, o apóstolo Paulo utiliza muito esse termo, imputação. Ou seja, a palavra imputação é o ato de imputar, a ação de conceder atributo a uma pessoa. Ensinando que a justiça de Cristo nos foi imputada a nós pela fé. Ou seja, essa doutrina nos ensina que a justiça de Cristo ela nos é imputada a nós, concedida a nós, nos é atribuída a nós. Quando o Senhor ele nos olha, ele olha a justiça de seu Filho e não a nossa justiça. Quando o Senhor olha para os pecados, para a nossa vida, aqueles que pela fé foram justificados, ele não vai olhar mais para o seu pecado, mas vai olhar a justiça de Cristo. Ou seja, ele vai olhar o seu Filho, sendo perfeito, puro, imaculado. Quando Cristo estava naquela cruz, os nossos pecados foram imputados a Cristo. E dessa forma, um justo poderia morrer pelo culpado. Ou seja, todos os pecados da humanidade foram imputados a Cristo, mesmo que ele nunca tivesse cometido nenhum pecado. Ou seja, quando Deus olhou para Cristo naquela cruz, ele não viu um puro imaculado, mas ele viu a nós, pecadores miseráveis que somos. Então ele concede, ele derrama a sua ira do seu Filho na cruz. Isso é imputação. Ele nos olha para nós, vendo a justiça de Cristo, ele olha para o seu Filho, vendo o nosso pecado naquela cruz. E é interessante, quando nós olhamos essa doutrina da imputação da justiça, o apóstolo Paulo irá também tratar sobre a satisfação da justiça. Em Romanos capítulo 4, versículo 5 ao versículo 8, Paulo ele traz esse aspecto da imputação, que é a satisfação da justiça. No versículo Romanos 4, versículo 5 ao 8, que diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Observe o versículo 5. Lhe é atribuído, ou seja, essa palavra lhe é atribuída é como se fosse lhe é imputado como justiça. Ou seja, versículo 6. E assim também que Davi, declarando ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado.
pecado. É interessante o que o Senhor aqui vai trazer no versículo 8. Ele refere-se a nós, pecadores. Ele refere-se a nós, os cristãos, aqueles que creram no Senhor, os crentes em Cristo. Porque jamais o Senhor imputará a nós pecado por causa de Cristo. Porque se o Senhor nos atribui pecado, então nós somos compelidos e merecedores à condenação. Uma vez que nós realmente merecíamos a nossa condenação, mas fomos justificados pela fé. Essa satisfação da justiça, Deus jamais imputará pecado aos pecadores justificados por causa de Cristo, pois na cruz Cristo satisfez a justiça de Deus, e isso é imputado àqueles justificados. Também nós vemos a graça dessa justiça. Dentro da doutrina da imputação da justiça, nós vemos a graça dessa justiça. Deus imputará as obras de Cristo aos pecadores, não pelas suas próprias justiças, de suas mãos ou mediante a lei. Vamos abrir Efésios, capítulo 2, e nós iremos perceber, Efésios, capítulo 2, iremos perceber justamente essa graça, a graça da justiça. Efésios 2, versículo 8 ao versículo 10, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Note, se Deus vai imputar as obras de Cristo aos pecadores, isso é graça, não por justiça própria, não é o que eles fizeram para merecer. Na verdade, esses pecadores não merecem nada. Mas Cristo, Ele fez essa justiça. E o Senhor imputa essa justiça a esses pecadores. Ao versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Também nós vemos em Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O apóstolo Paulo estava justamente sabia, mais que ninguém, como um cumpridor da lei, como um fariseu, ele era rígido aos mandamentos, ele era zeloso aos preceitos da lei, mas ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. Ele fala isso no versículo 8. No verso 9, ele entende que não é a justiça dele, mas é a justiça de Cristo. E isso é graça. Ao olhar para uma justiça, ele vê a graça da justiça. Cristo, Jesus, viveu uma vida perfeita. Guardou completamente a lei de Deus. A justiça pessoal de Cristo. Obteve durante sua vida na terra e é imputada ao pecador no momento em que este crê. A justiça de Cristo é otorgada ao crente. E Deus o vê como se Ele mesmo houvesse feito todo o bem que Cristo fez. A obediência de Cristo, seus méritos, sua justiça pessoal é imputada, atribuída ao crente. E isso de modo algum troca a natureza do crente. Como também a imputação de pecados a Cristo não muda a sua natureza. Também entendemos que somente muda a posição legal do crente diante de Deus. E isso não vai mudar a natureza, a situação do cristão, e apenas sua posição legal diante do Senhor. Ou seja,
Diante do Senhor, nós somos legalmente imputados, justificados com a imputação da justiça de Cristo. Então, Deus olha para nós, crentes, Ele vê o seu Filho. Ele não vê um pecador, o pastor Abner, as obras que o pastor Abner fez. Ele vê Jesus. Isso é graça. O que o pastor Abner deixou, ou o que fez, mas ele vê Cristo. Aquele que crê. Porque se ele visse o pecador, ele não caía. Mas ele vê graça. Ele vê Cristo em nós. Também, dentro dessa doutrina da imputação da justiça, há uma doutrina chamada substituição. Os pecados dos crentes foram imputados a Cristo. Por isso, ele sofreu e morreu na cruz. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ele carregou os nossos pecados. Essa substituição. Quando Cristo estava no madeiro, ele estava carregando os nossos pecados. Cristo foi feito legalmente responsável pelos nossos pecados, pelos pecados dos crentes, e sofreu um justo castigo a que este correspondia. Ao morrer no lugar do crente, Cristo satisfez a demanda da justiça e libertou para sempre todas as possibilidades de condenação e de castigo a nós. Quando os pecados dos crentes foram imputados a Cristo, o ato de imputação não fez a Cristo pecador ou contaminou com o pecado. Sua natureza ficou limpa disso. De modo algum afetou o seu caráter, a sua natureza. Este ato só tornou Cristo o responsável legal dos nossos pecados. Todos. Do início ao fim de nossas vidas. Quando olhamos para essa grandeza, essa graça, ao olharmos para aquele que foi o responsável legal dos nossos pecados, desde o primeiro dia até o último dia de nossas vidas, ele foi o responsável dos nossos pecados. E quando nós pecamos, quando nós cometemos um pecado, podemos alegoricamente dizer que estamos matando o Filho de Deus mais uma vez. Podemos dizer alegoricamente. Nós estamos cravando mais uma vez os pregos em suas mãos. Tamanha é a seriedade do pecado da vida do cristão. É como se nós estivéssemos crucificando todas as vezes que nós cometemos pecado. Isso é uma forma alegórica. Sabemos que Deus fez isso de uma vez por todas. Mas toda vez que nós cometemos pecado, é nesse sentimento, é nessa angústia. É como se nós estivéssemos toda vez crucificando o Filho de Deus. Isso digo alegoricamente. O segundo ponto, então, nós vemos da justificação
pela fé, note, a causa da justificação pela fé vem da imputação da justiça. Você não tem a imputação da justiça, você não tem a justificação pela fé sem a imputação da justiça. Agora, há uma outra doutrina, há outro nexo causal, que também você não tem a imputação da justiça e você não tem a justificação pela fé sem essa causa, que é a eleição de pecadores para a salvação. Você precisa entender que somente os eleitos que serão salvos. Somente os eleitos serão imputados à justiça, serão imputados nele a justiça de Cristo. Somente os eleitos serão justificados. Então nós temos outro nexo causal. Abra sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 4, no versículo 23. Ele diz: não somente por causa dele, e aqui referindo a Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta. Note, não foi só por causa de Abraão, mas por todos os eleitos, mas por todos aqueles a quem o Pai amou. No verso 24, ele vai dizer justamente isso. Mas por nossa causa. Mas também por nossa causa. No verso 23, ele irá trazer esse nexo causal, que é a eleição de pecadores para a salvação. E em nossa confissão, ele fala sobre isso. Ele fala da justificação, ele fala da eleição. E é conectado isso. Você não pode desconectar, tirar a eleição. E você tirar a eleição e querer a justificação pela fé. Você precisa ter a eleição para você também ter a justificação pela fé. E é interessante o que diz a nossa confissão. Que diz: Deus desde toda a eternidade decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, na plenitude do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a sua justificação. Interessante, irmãos, que também diz: no entanto, eles não são justificados pessoalmente até que o Espírito Santo, no tempo, devidamente aplique Cristo. É interessante o que a nossa confissão diz. Ele diz que Deus, desde toda a eternidade, ele justificou, ele decretou justificar os seus eleitos, mas somente irá fazer isso efetivamente, a justificação, quando no momento em que aquele eleito se arrepender do seu pecado. No momento em que o Espírito Santo irá aplicar-lhe Cristo, irá quebrantar o seu coração. Aquele momento em que o Espírito Santo irá quebrar as suas barreiras. Irá quebrar o seu ídolo do seu coração. Irá quebrar todas e qualquer obras. No momento em que o Espírito Santo irá colocar no seu coração o arrependimento, olhar para o seu pecado. Nesse segundo ponto, o nexo causal é a eleição de pecadores para a salvação. O que pode ser percebido quando a palavra de Deus diz: não somente por causa dele está escrito. O apóstolo Paulo, referindo a Abraão, diz que não era somente Abraão, mas todos os eleitos. E essa inferência é concluída nas seguintes palavras: não somente por causa dele, mas por nossa causa. E aí nós percebemos, dentro da eleição, primeiro, a vontade de Deus. Você deve entender que não é a sua vontade que você será eleito.
Primeiro, vamos entender que é a vontade de Deus, não segunda. E isso aconteceu, a eleição aconteceu nos tempos eternos, antes de todas as coisas. As Escrituras dizem que por causa da eleição, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 11, diz: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Prestem bem atenção no verso 11. Esses gêmeos, Esaú e Jacó, não eram nascidos, e nem tinham praticado bem ou mal. E é interessante que o verso diz: para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Nós vemos a vontade de Deus. No verso 14, ele diz: que diremos? A justiça da parte de Deus? De modo nenhum. No verso 15, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover da misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover de compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Verso 18, logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece quem apraz. Note, é a vontade de Deus. Dentro da eleição, nós vemos a soberania do Senhor, nós vemos a vontade de Deus para a salvação. Não é a salvação, não é a vontade do homem para a salvação, mas a vontade de Deus para a salvação. Um segundo ponto dentro da eleição, vemos o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para eleger estes homens pecadores graciosamente, incondicionalmente? As Escrituras afirmam, previa que Deus justificaria os gentios, tanto os judeus como os gentios. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e ao versículo 9, nós vemos da seguinte maneira: ora, pois, a Escritura previsto, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. O propósito de Deus era justificar o seu povo eleito. Esse era o propósito de Deus, a justificação pela fé deste povo, imputar a eles a justiça de seu Filho. E nós vemos então a eficácia da predestinação. Deus cumprirá cabalmente a sua vontade e o seu propósito. Assim, em tempos eternos, predestinou a salvação de pecadores, chamando das trevas para a luz. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao versículo 30, nós vemos o que o apóstolo Paulo diz. Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao versículo 30. E diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção nesse verso 28, a parte final. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? A justificação de pecadores. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo iria cooperar para a salvação daqueles eleitos. Toda a história, todas as gerações, Deus havia planejado tudo e cooperado tudo para que os seus eleitos fossem salvos. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
quão belo é essa doutrina. Mas chegamos, e talvez o principal nexo causal da justificação, a obra redentora de Cristo. Em Romanos, capítulo 4, versículo 24 ao versículo 25. Mas antes de nós lermos esses dois versos, a nossa confissão lhe diz: Cristo, por sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, pelo sacrifício de si mesmo, no sangue de sua cruz, sujeitando-se no lugar deles a penalidade a eles devida. E fez uma satisfação apropriada, real e plena à justiça de Deus, em nome deles. No entanto, isso acontece na medida que ele foi entregue pelo Pai para eles. E sua obediência e satisfação são aceitas em seu lugar. E ambos livremente são por qualquer coisa neles. A justificação deles acontece somente por livre graça, de forma que tanto a exata justiça como a rica graça de Deus são glorificados na justificação dos pecadores. Esse ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, para que pudesse exercê-lo, e foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu plenamente e suportou o castigo que nos era devido, que nós deveríamos ter suportado e sofrido, e foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições de sua alma e os sofrimentos mais dolorosos do seu corpo. Foi crucificado, morreu e ficou em estado de morte, mas não viu corrupção. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, e com o mesmo corpo com o qual sofreu, com o qual também ele subiu ao céu. E lá está sentado à destra de Deus Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e anjos no fim do mundo. No verso 22, no verso 24, no verso 25, nós vemos a obra redentora. E aqui é o nexo causal principal. Você não tem a salvação dos pecadores sem a obra redentora de Cristo. Você não tem qualquer um milésimo de salvação sem Cristo. No verso 24, no verso 25, ele diz: mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber que nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O apóstolo Paulo irá falar justamente da obra a obra redentora, o ato de que Cristo se entregou por nós, pelas nossas transgressões. Ele padeceu, ele morreu. Ele fala assim, que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Cristo morreu. E ao mesmo tempo ele fala, não focando na morte de Cristo, mas ele foca na ressurreição de Cristo. E isso é algo importante que nós devemos ter em mente. Iremos explicar daqui a pouco. Neste ponto, nesse terceiro ponto, o nexo de causalidade é a obra redentora de Cristo, pois sem a obra de Cristo jamais poderíamos ser justificados. Primeiro, nós temos a morte de Cristo nos tempos eternos. Nós temos que entender isso. Assim como o Pai havia predestinado a salvação, desde os tempos eternos o Senhor elegeu aqueles que haveriam ser salvos. O Senhor também predestinou a morte de seu Filho nos tempos eternos. Nós vemos a morte de Cristo nos tempos eternos. Devemos entender a obra de Cristo, que começou na eternidade, entregando-se como um cordeiro perfeito no lugar do pecador. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Ele diz, as Escrituras diz, e morarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos nos livros da vida. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Preste bem atenção dessa parte final do
verso, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o Senhor havia morrido desde a fundação do mundo. Havia um propósito. Cristo, num decreto do Pai, havia entregado. O amor começou desde a eternidade. Ele morreria na plenitude dos tempos, fisicamente. Diante dos decretos, ele morreu desde a fundação do mundo. A morte de Cristo na plenitude dos tempos. No devido tempo, ele tornou-se semelhante aos homens, cumpriu toda a lei, fez propiciação e a expiação pelo pecado, pelo sangue derramado na cruz. Na plenitude dos tempos, o Cordeiro de Deus foi imolado em lugar do pecador. Nós vemos em Filipenses capítulo 2, justamente isso. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Filipenses 2, versículo 5 e 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Note, na plenitude dos tempos, o Senhor se tornou carne, se encarnou, na plenitude dos tempos. Ou seja, desde os tempos eternos estava planejado para que ele viesse a morrer. E ele morreu, na plenitude dos tempos. Nós estamos nos finais dos tempos. E então nós vemos, dentro da obra redentora, vemos a morte de Cristo nos tempos eternos, a morte de Cristo na plenitude dos tempos. E então nós vemos a ressurreição de Cristo, o ponto, o ápice de toda a obra redentora. A maior obra redentora foi a sua ressurreição, pois ele venceu a morte, fazendo com que fôssemos justificados cabalmente e tivéssemos a vida eterna. Que ele pudesse unir tanto as nossas vidas com a dele. Pudesse, pela fé, fazer essa união mística, como tem a doutrina união mística com Cristo, que é entendida em Romanos capítulo 6. E nós vamos ler o texto, Romanos 6, de 1 a 11. Essa união com o Senhor. Da mesma forma com que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Da mesma forma que Cristo padecemos, também padeceremos. Isso é a unidade do corpo. Isso é a unidade em Cristo e sua igreja. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ora, porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Irmãos, se morremos com Cristo, vamos viver com Cristo. Ou seja, nós não devemos viver para o mundo, nós devemos morrer para o mundo. Porque nós morremos com Cristo e vivemos com Cristo. Verso 4. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivemos em nós, em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Note a palavra, somos unidos. Nós somos unidos a Cristo. Da mesma forma que fomos unidos a Cristo em sua morte, também seremos na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para com que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos
mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, no inferno haverá muitas pessoas que pensaram que pelas boas obras alcançariam os céus. E lá também haverá aqueles que viveram uma vida segundo o seu coração. Ai destes, ai daqueles que não mantiveram seus corações puros e impenitentes. Ai daqueles que não entraram pela porta estreita. Ai daqueles que recusaram a Cristo. Ai daqueles que depositaram a sua fé em si mesmo ou em outro nome. Ai daqueles que não confessaram a Cristo. Ai daqueles, porque o inferno será para essas pessoas. Mas lá no céu haverá aqueles que depositaram suas vidas aos pés de Cristo. E eles, confiando suficientemente em Cristo, acharam salvação e perdão dos seus pecados. Lembra que a lei uma vez revelou seu coração iníquo e desesperados. Confessaram a Cristo pela fé somente. E morreram para o mundo. E viveram para Deus, lutando o bom combate da fé, buscando santificação e piedade de vida, por amor a Cristo, e receberam a promessa de herança. Eles foram justificados pela fé. Eles tiveram a imputação da justiça de Cristo. Eles foram eleitos por Cristo. Eles, por graça, receberam a obra redentora. Eles foram justificados. Amados, ninguém pode atribuir qualquer boa obra ou sinal externo para a imputação da justiça, com o fim de que alcançar o reino dos céus. Não trata o quão piedoso ou moral ou cumpridor da lei você possa ser. Pois diante de Deus, você não pode se vangloriar de seus feitos ou piedade. Cristo é o padrão. E esse padrão moral e piedoso é alto demais para qualquer homem. Somos indignos por nós mesmos cumprir. Mas Deus enviou seu Filho unigênito para ser o nosso substituto perfeito, para imputar a justiça de Cristo, graciosamente pela fé, aos seus eleitos. Se você é um crente, tema, pois Cristo morreu numa cruz, satisfez a ira de Deus, que era para você. E ali naquela cruz, Cristo pagou o escrito de dívida, a sua dívida para com Deus.